Aqui tava um título anterior que eu achei muito engraçado, que era o seguinte: a gente vai revelar todo o plano do MBL. Qual é o plano? É só uma grande pergunta. Qual é o plano do MBL? Meio Pink e Cérebro, né? Tipo, qual é o plano do MBL? O plano vai ser o livro amarelo? O plano vai ser chegar num voto que a gente não tem? O Guto já tá chegando, gente, né? Que é um público que a gente não tem. Não quer falar um pouco mais do livro amarelo? Assim, é difícil um falar feat de uma Ricardo coisa que Almeida e tá... Renan Santos, É né? uma coisa que tá muito no horizonte, assim, ainda tá... Não tem formulação, mas a gente já chegou a alguns pontos que tem que ter nesse livro. O primeiro ponto é, a gente precisa criar, necessariamente, uma forma de viabilizar as ideias. Ou seja, ter uma estratégia política clara, com início, meio e fim, como vai fazer certas coisas. Por quê? Porque normalmente as propostas, isso a gente vê em plano de governo, até do PT, PSDB, no próprio livro do Ciro, você tem uma série de propostas, de ideias que são amarradas de acordo com a ideologia, mas você não tem a execução dada. Então, a gente precisa ter essa execução. O Renan tem uma ideia de fazer um pacto, que é próxima da ideia do Ciro, fazer um pacto com os governadores e com os prefeitos, porque eles estão quebrados. Então, seria rearranjar o pacto federativo para ter um apoio amplo e fazer com que governadores e prefeitos tragam a base de deputados para o projeto presidencial. Essa é uma ideia do Ciro, é uma ideia boa. Então você cria ali um pacto entre os governadores. Na verdade, você cria um pacto com o Congresso, mediado pelos governadores. Essa é uma forma de implementar o que a gente pensa. Ele tem a ideia da reindustrialização do Brasil, né, que é uma coisa, eu acho, bem complexa. Assim, vai ter que envolver mudanças em várias esferas. Por exemplo, mudança em todas as relações trabalhistas do Brasil. A gente vai ter que ter um novo investimento em educação, assim, uma educação voltada para matemática, ciências, educação técnica muito, muito forte. O Lula, no governo dele, ampliou bastante os institutos federais, a escola técnica, isso de fato aconteceu. Então, isso vai ter que ser ampliado mais ainda, pelo que eu vejo, e injetar qualidade nisso aí. Mais ou menos seguindo as fórmulas Coreia do Sul, Vietnã, a própria China, né? Investimento em capital humano é fundamental. A gente tem um problema no Brasil que é o seguinte: as pessoas que são formadas no Brasil, elas têm uma qualificação fraca, uma baixa qualidade. Então, isso, quando vem uma empresa de fora e decide se instalar aqui, ela não tem a mão de obra. Falta mão de obra qualificada no Brasil, né? E quando há mão de obra qualificada, universitária, ele não tem emprego. Então esse é o paradoxo. Você tem, por um lado, uma mão de obra não qualificada e, por outro lado, uma mão de obra qualificada, mas que não tem emprego. Que é o famoso engenheiro de Uber. Exato. Aí ou o cara fracassa na sua educação e produtividade, ele vai trabalhar em Uber, ou no iFood, ou sei lá, em algum outro emprego. Obviamente, empregos honrados, claro, mas a gente não vai construir uma sociedade apenas com motorista de Uber, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas são empregos honrados. E se ele consegue alcançar essa produtividade, ele sai do país. Então, Exato. O Brasil virou isso. O cara, se ele alcança a produtividade alta, ele sai do país. Se ele não alcança, ele vai para um emprego, pro subemprego, vai para informalidade. E aí é fogo. O jeito de mudar isso aí é assim, qualificação de base muito sólida, vai ter que reformar todo o ensino básico. Vai ter que operar aquela transformação da pirâmide, né? Inverter os gastos e tal. Agora, isso, cara, isso eu acho que demanda assim, 30, 40 anos de trabalho. E se você chegar no poder, e se você tiver capilaridade, assim, os pressupostos para a execução dessas ideias são tão difíceis que assim, eu vejo uma jornada de 50, 60 anos para isso acontecer. Não acho que seja uma coisa que vai ocorrer daqui para lá. O governo Bolsonaro me chamou a atenção para algo que, desde muito antes da eleição do Bolsonaro, eu já temia. Eu achava que quando a direita assumisse o poder pela primeira vez, isso eu achava desde dos tempos, eu achava isso, seria uma grande tragédia. Independente de quem assumisse o poder. Por quê? Porque eu conheço bem a direita. Não me parecia haver quadros qualificados o suficiente para administrar um país, que é um problema real dos bolsonaristas. Eu tive a oportunidade de conversar extensivamente com um bolsonarista que trabalha com o Hélio Negão,
E é um dos caras lá de Brasília. O cara tem um cargo importante. E ele mesmo dizia, de forma muito realista, não, olha, você sabe qual é um dos grandes problemas que a gente tem? A gente não tem pessoal. Não tem pessoas. Não tem gente da nossa corrente política que a gente possa colocar nos cargos de confiança e que possam ter um trabalho competente. Porque essas pessoas nunca tiveram experiência nenhuma em administração pública alguma. Então, elas chegam lá sem saber absolutamente nada. Ele já tinha uma certa experiência. Mas ele disse, não, tem um monte de gente que não faz a menor ideia do que está fazendo. Aí o cara chega, olha assim, não, o que eu tenho que fazer? Não sabe o que vai fazer, não tem gente suficiente. E aí gera esse fenômeno, que é um presidente que ele está lá, porque ele teve o voto popular, sem nenhuma base institucional e que basicamente termina vendendo o governo para setores que este sim tem alguma logística para operar o sistema. Você veja que hoje o governo Bolsonaro essencialmente é setor militar, evangélicos e centrão. Por quê? Porque são os grupos que têm algum conhecimento do aparato administrativo que os torna capazes de fazer algo. Então, os militares estão em tudo que é lugar. Por quê? Porque eles têm uma inteligência estratégica do exército e tal. É uma instituição. Os evangélicos, os evangélicos têm experiência política no Brasil já. O evangélico tem partido, o evangélico já participou de um monte de comissão, o evangélico tem um monte de deputado, o evangélico já tem uma certa experiência política institucional prévia, que já está impregnada no movimento. Então eles têm condição de colocar quadros em lugares estratégicos. E a mesma coisa o Centrão, né? O Centrão nem precisa falar. Então eu acho que esse é um problema que a gente tem que vencer. Tipo, se a gente imaginar uma ascensão do MBL ao poder federal, que ocorra aí nas próximas décadas, até lá a gente tem que ter, assim, eu calculo uma base de pelo menos 300 a 400 mil militantes. É isso aí. Parece um negócio assim grotesco, uma coisa inimaginável, mas o número real é esse. É você ter 400, 300, 500 mil militantes cadastrados. Aí parte dessa massa gigante de pessoas tem que estar em posições de institucionalidade, de preferência pessoas que já estão lá há algum tempo. Dá para fazer isso? Dá. Como? Você pegando executivos em cidades. Então você pega uma prefeitura. Vamos supor que no futuro aí o Guto resolva se candidatar para prefeito de uma cidade de São Paulo. Aí o Guto ganha. Aí o Guto é o prefeito agora. São Caetano. O Guto é o prefeito de São Caetano. Aí ele pega o Guto e aí vai uma militância que a essa altura já será catalogada e a gente coloca nos cargos que são cargos de confiança que posso colocar as pessoas. Para quê? Para que elas aprendam a fazer as coisas. Porque senão, meu amigo, você vai chegar lá no topo. Ah, eu tenho voto popular, eu tenho 50 milhões de votos. Sim, mas você não tem ninguém que sabe fazer nada. Aí você vai depender de pessoas que são seus inimigos, porque esse é o detalhe. Ou seja, você vai ter que colocar pessoas em cargos de confiança que são os seus inimigos, sim, porque você não tem um pessoal. Ou você vai colocar um pessoal que não tem a menor ideia do que está fazendo, vai fazer um monte de merda, seu governo vai pro buraco e você vai ficar lá recebendo ataque da mídia e ataque de todo mundo. Porque simplesmente você não tem estrutura para administrar o país. Não é uma coisa simples. O PT fez isso, você sabe? Uhum, O PT, basicamente, ele foi colocando os seus... A gente criticou muito isso, mas, a meu ver, de maneira errada. Eu não acho que o PT fez é em si imoral. O PT pegava a militância dele e ia colocando nas administrações que o PT ganhava. Então o PT ganhava uma administração X, metia militante. Ganhava a administração Y, metia militante. Ia metendo militante e os militantes começavam a aprender a fazer as coisas. Claro que como era o PT, ao mesmo tempo que eles aprendiam, eles também roubavam, né? Então, assim, tinha este lado que a gente tem que não fazer. Mas o PT fazia. E aí ia treinando a militância e quando o PT assume o governo federal, essa gente toda vai para lá. Então eles saem de onde eles estão, eles são capturados pelo partido, e aí eles começam a operar em favor do partido. E isso cria, minha gente, uma solidez organizacional, que é uma coisa que a direita brasileira precisa ter. Mas enfim, já falei demais. Até tá tendo até like aqui, 1.600 pessoas. Tá tendo até like. Eu só pedi uma vez, então vou pedir de novo. Por favor, você dê o like